Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou Paulo Bittencourt e vamos falar da cúpula da Amazônia. Acompanhe esse vídeo até o final. Vamos discutir alguns pontos interessantes da tal cúpula da Amazônia. Como vocês sabem, foi realizado recentemente lá em Belém do Pará a tal cúpula da Amazônia, que reuniu todos aqueles países que fazem parte da Amazônia e também todos aqueles gnomos internacionais que vieram para fazer toda aquela claque, né? Toda aquela claque. Né? Então vamos comentar algumas coisas. Né? O pessoal gosta muito de tirar foto. Esses eventos eles são muito interessantes para tirar foto. Percebam que todos eles sempre tiram aquela foto oficial. E aí sai aquela manchete de todos aqueles jornalistas amestrados que gostam e tal, então, de uma foto, aí eles falam, não, porque nessa cúpula da Amazônia o destino do planeta vai estar sendo discutido. É uma coisa impressionante, é uma coisa impressionante. Aí surgem temas como, por exemplo, o Fundo Amazônia. O que é o Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia é aquele inoculador de dinheiro para aquelas ONGs, né? Aquelas ONGs. Então tem aqueles objetivos, né? Gestão de florestas públicas e áreas protegidas, controle, monitoramento e fiscalização ambiental, manejo florestal sustentável, atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta, zoneamento ecológico e econômico, ordenamento e regularização fundiária, conservação e uso sustentável da biodiversidade, recuperação de áreas desmatadas. Não fala nada, apesar de ter um item aqui bem simplório de regularização fundiária. O Amazônia não tem nada de regulação fundiária, nada de regulação fundiária. São 27 milhões de pessoas que moram ali na Amazônia Legal, que pegam todos aqueles estados, né? Até o Mato Grosso, tem Tocantins, tem, tá? Cadê a regularização fundiária? Cadê a terra para as pessoas? Eles adoram dar ali binóculo, caminhonete, o cara vendo onde está queimando na floresta. Não, é a regularização, cara. É a regularização. São 27 milhões de pessoas que moram ali. Pelo menos 2,5 milhões de pessoas não têm a terra regularizada. Já foram para lá há 50 anos os patriarcas dessas famílias. E aquelas ONGs ficam ali. Não, porque temos que cuidar. Eu vou ser todos abraçadores de árvores, como gosta o pessoal do Leblon, da Faria Lima em São Paulo, lá em Paris. São abraçadores de árvores, não, porque temos que deixar a floresta de pé e tal. Enquanto o Canadá, outros lugares. A Europa está reativando uma série de minas, porque eles precisam de minérios para a transição energética. E nós vamos deixar os minérios que estão ali na Amazônia não enterrados. Enterrados. Como o narco-presidente da Colômbia, o Petro, o narco-presidente da Colômbia, diz: não, não podemos tirar uma gota de petróleo da Amazônia toda, da floresta e tal. É claro, ele é bancado pelos narcotraficantes que querem que o pessoal viva da coca e do tráfico e tal. Então é claro que ele não quer que as pessoas se desenvolvam como na Guiana, por exemplo, o Suriname, que está extraindo petróleo, muito bem, obrigado, daquela margem equatorial que aqui no Brasil a ministra dos sapos, rãs e todas as lagartixas diz que não podemos mexer em uma gota de petróleo na foz do Amazonas, apesar de estar a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Mas não podemos tirar uma gota. Pobre povo do Amapá, pobre povo do Amapá, vai continuar pobre, porque não vai receber royalties da exploração de petróleo que está a 140 quilômetros ali da costa do Amapá. Pobre Amapá, vai continuar pobre, porque a ministra das rãs, sapos e pererecas diz que não se pode tirar uma gota de petróleo sem agredir a natureza, blá, 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 blá. Então, o que fica, meus caros,
desse fórum, né? A Europa está correndo atrás dos minérios que interessam, enquanto os países subdesenvolvidos continuarão subdesenvolvidos, porque eles pagam essas ONGs para realmente estar ali na Amazônia, demonizando toda e qualquer atividade econômica nessa região. Isso é pensado, isso tem método, não é à toa. Aí, amigo do Sting, não foi recebido. Ele queria levar ali as suas impressões e tal para o chefe do executivo, que não quis. Disse, não, esse cara é problema. Esse cara é problema, porque muita gente já está percebendo que é um atraso. É um atraso isso. Que aí no Brasil continue atrasado. O Canadá tem as suas minas de, por exemplo, potássio em reservas indígenas de índios canadenses, que recebe os royalties. O governo canadense extrai as minas e exporta para o Brasil. Então é ótimo que se financia ONGs que não permitam que do lado de terras indígenas, aí tem aqueles fofos do Ministério Público, aqueles fofos, ele dá muito daqueles fofos. Não pode liberar essa mina de potássio para o Brasil. Você continua importando do Canadá, apesar de você ter reservas de potássio ali no Pará e tal. Não, você não pode tirar. Então nós seremos seres contemplativos da floresta. Nós viraremos gnomos da floresta amazônica com 4. O quê? Chega, acho que a Amazônia é legal, acho que chega ali a próximo, acho que 5 milhões, acho que quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Nós seremos seres contemplativos da floresta. É isso que esse pessoal quer. Por isso que essa cúpula da Amazônia não serve para absolutamente nada, a não ser tirar foto. Aquela foto maravilhosa de todo aquele pessoal, aquela coisa toda e tal. Né? Então é isso que fica, pessoal. Obrigado para quem assistiu o vídeo até esse momento. Acompanhe o trabalho das ONGs, o Fundo Amazônia, distribuindo binóculos. Se o Fundo Amazônia, simplesmente o dinheiro da Noruega, ela gosta de passar o dinheiro para as ONGs, por que ela não passou direto? Por que ela não passou direto o dinheiro que vai para as ONGs? Porque ela precisava da bandeira de um fundo chancelado pelo BNDES aqui no Brasil para transformar uma coisa meio oficial. Só que o conselho gestor é de um norueguês, ele que decide para qual ONG fofa o dinheiro vai, né, para você simplesmente ser um coletor lá de açaí. E aí o Fundo Amazônia diz, não, a gente está realmente introduzindo as pessoas na relação da floresta, ele vai ser um coletor de açaí e tal. Com os 27 milhões que habitam a Amazônia Legal. Me faz rir. É igual em Manaus, né? Você tem aquela população que de 2 milhões e 600, e aí você tem aquele núcleo, aquele feudo da Zona Franca, né? Do pessoal ganhando dinheiro com aquele negócio, aquele feudo da Zona Franca, né? Emprega quantos? Emprega quantos dos dois? Não, a gente tem muitos empregos. É claro que tem. É o manobrista, o segurança, o tratorista, não sei o que e tal. A gente emprega muita gente na Zona Franca de Manaus. Tá tudo automatizado. Os principais, eles não contam que os principais técnicos, engenheiros e alto escalão não estão ali em Manaus, são contratados a peso de ouro para irem para Manaus, mas a população de Manaus, ela agradece muito a contribuição da Zona Franca de Manaus. Muito, agradece muito. Se você vai a Manaus, você vai ver lá o teatro do Teatro de Manaus, aquela opulência da era da borracha, você vai aplaudir. Que lindo, que lindo. E toda aquela população na merda, naquelas palafitas, naquela coisa toda e tal, né? Aquele IDH maravilhoso de Manaus. Mas a Zona Franca é muito importante. É muito importante para manter todo aquele pessoal que mama nessa teta da Zona Franca de Manaus, tá certo? E é assim das ONGs e o Fundo Amazônia, e a Noruega, a Alemanha,
contando para os cidadãos dele, nós estamos realmente protegendo a floresta. Aqueles gnomos brasileiros vão ficar lá contemplando a floresta amazônica, que ela é muito importante para o clima. Ela tem 0,5% do território do planeta, mas ela é o pulmão do mundo. Ela é muito importante para o clima, para a temperatura do planeta. Se as árvores desaparecerem da Amazônia, para de chover. Vocês já viram que coisa incrível, como os caras falam? É muito importante manter a floresta, porque senão vai parar de chover. Não virá mais nuvens ali do Equador, passando pelo Peru, pela Cordilheira dos Andes e tal, que criou a floresta amazônica naquela floresta equatorial. Não vai mais, porque você tira. Eu sugiro que plantem árvores no deserto do Saara com irrigação. Plantando árvores no deserto do Saara, em alguns séculos, a chuva vai ser atraída para o deserto do Saara. É isso que esses ambientalistas eles acham, que as árvores atraem a chuva, certo? Porque não quero dizer que eu estou querendo destruir a floresta amazônica. Eu estou querendo alertar a mentira com relação de que são as árvores, que é a floresta. Não tem aquele cara que fala, não, vai transformar numa savana. A Amazônia vai transformar numa savana. Por que o índio sempre faz a coivara, que é aquela queima controlada onde ele vai plantar? Porque a exuberância da vegetação num clima úmido e com chuva abundante faz com que aquilo cresça uma vegetação, um mato, que ele precisa queimar aquilo para plantar a mandioca, o milho dele. Por isso que o índio, de uma coisa milenar, tem a coivara. O índio queima assim a floresta para plantar. E o agricultor que foi para lá, né, inoculado para povoar a Amazônia, ele aprendeu com o índio que para ele plantar, ele tinha que aproveitar aquele período mais seco para queimar, para ele poder plantar, porque senão o mato cobria toda a plantação dele. É a coivara. Pesquise, é a coivara. Então, o fenômeno de você usar o fogo, apesar de ser uma técnica muito antiquada, tá? Mas era o que eles tinham. Eles tinham o fogo como instrumento para limpar o terreno para ele poder plantar num local exuberante, que tinha muita umidade. É claro que a terra ia ficando exaurida. E o que o índio fazia? Ele ia para outro lugar. Então ele plantava ali por alguns anos. Quando a terra ficava exaurida, ele ia para outro lugar mais adiante e repetia o processo. E deixava aquela terra abandonada, que ia se reproduzindo ali, a mata ia retomando. Nossa, os ambientalistas não tocam nesse assunto da coivara, vocês já perceberam? Mas as ONGs, o pessoal, critica muito o uso do fogo para a limpeza do terreno em vários lugares aí do Brasil. E, de novo, é uma técnica antiquada, não tem bom resultado no longo prazo. A mecanização, a capacidade de você cortar aquilo, preparar o solo hoje, não necessariamente você precisa do fogo, né? Mas é interessante que não se faça essa ligação de que essa tecnologia foi oriunda dos indígenas que estavam lá há milênios. Aí não, aí você não pode, né, vincular isso àqueles indígenas e tal. Tá bom? Então isso aí. Então, obrigado mais uma vez. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos curtir a foto daquela cúpula da Amazônia. Eu recomendo que guardem essa foto para a gente comentar no futuro.